Opa, então, nesse vídeo mais uma questão de matemática aqui pro canal, dessa vez Enem 2024. E antes de começar esse vídeo, eu quero avisar que eu posto nesse canal todos os dias dois vídeos de matemática respondendo questões, seja de Enem, faculdade, livros, concursos. Então, se você quer chegar na sua prova com mais conhecimento, se inscreve aqui no canal. Ok? A questão de hoje diz o seguinte: uma sala com piso no formato retangular, com lados de medida 3 metros e 6 metros, será dividida em dois ambientes. Para isso serão utilizadas colunas em formato cilíndrico, dispostas perpendicularmente ao piso e representada na figura pelos círculos de cor azul. Os centros desses círculos estarão sobre uma reta paralela aos lados de menor medida do piso da sala. Os vãos entre duas colunas e entre uma coluna e a parede não poderão ser superiores a 15 centímetros. Beleza. Para efetuar a compra dessas colunas foram feitos orçamentos com base em dados fornecidos por 5 lojas. E aí tem os valores aqui das lojas. A compra será realizada na loja cujo orçamento resulte no menor valor total possível. A compra será realizada na loja. Bora lá. É uma questão fácil, tá? Eu vou ter que desenhar para vocês entenderem, mas depois de vocês entenderem, vocês vão ver que fica mais fácil. Bora lá. A gente tem que colocar colunas e vãos o suficiente para fechar esse lado daqui, que mede 3 metros. Só que a gente vai transformar em centímetros, porque a questão ela dá o raio aqui, ó, em centímetros. E a gente vai usar o diâmetro e não o raio. Mas bora lá, ó. Então, 3 metros é igual a 300 centímetros, certo? O que acontece? A gente tem aqui, nesse caso, três formas de colocar as colunas e os vãos, né? Eu vou chamar de vão. Pode ser o vão entre duas colunas ou o vão entre uma coluna e a parede. E as três formas que a gente tem é o seguinte, deixa eu descer mais um pouco aqui para ficar no espaço branco, ó. Eu vou até fazer assim, ó. Um vão, uma coluna. Um vão, uma coluna. E um vão. Então bora lá, ó. Nessa formação aqui, ó, a gente tem três vãos e duas colunas, certo? A gente vai pagar apenas pela coluna, a gente não paga pelo vão. Então, a gente tem essa opção, que é o quê? A parede, ela vai começar em um vão e vai terminar em um vão, certo? A gente tem esse formato aqui de construção. Por esse daqui eu vou chamar aqui de primeiro. A gente tem também o formato que começa em um vão e termina em uma coluna, certo? E esse daqui eu vou chamar do segundo. E a gente tem um terceiro que começa em uma coluna e termina em uma coluna. Esse aqui é o terceiro. Note o seguinte: no primeiro caso, a gente tem duas colunas e três vãos. No segundo caso, a gente tem duas colunas e dois vãos. E no terceiro caso, duas colunas e um vão. A gente quer o formato, a forma aqui, que a gente vai gastar menos, tá? Com material, né? Então, vai gastar menos com colunas. Perceba que, se a gente fizer do terceiro jeito, a gente sempre vai ter mais colunas do que vão. E não é isso que a gente quer. A gente quer que tenha mais vão. Por que a gente quer que tenha mais vão? Porque a gente consegue ocupar mais espaço na sala e a gente consegue gastar menos com colunas, ok? O segundo caso, ele é até legal, ó. A gente tem duas colunas e dois vãos. Só que o primeiro caso, ele é muito mais interessante. Por quê? A gente consegue ocupar um espaço maior com a mesma quantidade de colunas, com duas colunas, tá? Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai utilizar é, a opção em que a gente começa com um vão e termina com um vão. Beleza? É isso que a gente vai usar. Então, para a gente encontrar a equação que a gente vai utilizar, porque sim, a gente vai ter que encontrar, a gente sabe o seguinte: essa medida daqui mede 300 centímetros, né?
A gente já falou, tem que medir 300 centímetros. Então, a soma de colunas e vãos, vou repetir, a soma de colunas e vãos tem que dar igual a 300, certo? Então, eu vou chamar os vãos aqui, ó, de x. E as colunas eu vou chamar de y. Note que o número de vãos nesse formato aqui, ele é igual ao número de colunas mais 1, certo? Então, vou apagar aqui, ó. X é igual a y mais 1. Você concorda comigo? Se aqui é y e aqui é y, então x vai ser 1, 2, 3. Sempre que eu colocar uma coluna a mais, eu vou ter que colocar um vão a mais. Então, sempre vai ficar y mais 1. Beleza? Então, nossa fórmula no final, nossa equação no final vai ficar o seguinte, ó. Y mais 1 mais y tem que dar igual a 300. Só que 300 está em centímetros e a gente não usou nenhum centímetro aqui, né? Então, agora é a hora que entra as medidas. Olha só. A medida da coluna do raio é 5, certo? Então, o diâmetro, que é isso daqui, ó. Até fazer de outra cor aqui para você ver. Tem que ser o dobro do raio. Então, é 10, né? 5 vezes 5 dá 10. Então, a gente sabe que y vale 10. Agora, a gente faz o seguinte, ó. E o vão, ele vale 15. Então, 15 vezes y mais 1, que é o equivale aos vãos, mais 10, 10, né? Porque é a primeira loja aqui, vezes y é igual a 300. Beleza, encontramos a nossa primeira equação. Vai ficar o quê? 15y mais 15 mais 10y é igual a 300. Passo 15 para o lado de lá, vai ficar subtraindo. Então, vai ficar 300 menos 15, ou 15 mais 10, 300 menos 15 dá 285. Y é igual, ó, 15y mais 10y fica 25y. Deixa eu apagar tudo. Y é igual a 285 dividido por 25. 285 dividido por 25 fica igual a 11,4. O que é que isso significa? Significa que teria que ter 11 colunas, certo? 11 colunas para que fosse concluído esse espaço todo. Porque aí ficaria o seguinte: se a gente tem 300 centímetros para completar e 11 colunas de 10 de diâmetro, ficaria 11 vezes 10, 110, certo? 110 centímetros só com coluna. E com vão ficaria 15, que é o espaço maior possível, vezes 11. 15 vezes 11 dá 5, 1, 5, 1. Dá 165. 165 para 110, ou mais 110, fica 285. Aí entra o quê? O vão que a gente falou que é 1 a mais, não é? O vão não é 1 a mais do que o número de colunas? Se estão 11 colunas, vão ser 12 vãos. Aí 285 mais 15, 300. Então são 11 colunas. Comprando na primeira loja as 11 colunas, 11 vezes 60, a gente vai ter 11 vezes 60, 660
reais gastos na primeira loja. Pronto, bora fazer agora para as outras lojas. E sim, a gente vai ter que fazer isso de um em um aqui. Bora lá. Mas agora já ficou fácil, né? 300, opa, perdão. 15 y mais um. Bora colocar logo direto, né? Y mais um mais. Agora o raio é 10, então o diâmetro vai ser 20. 20 vezes y é igual a 300. Ah, sempre vai ser 285 do lado de cá, né? Então já vou colocar direto, ó. Eu vou colocar mais direto tudo. Vai ficar 15y mais 20y é igual a 285. 285 dividido... Opa. Y é igual a 285 dividido por 35. 285 dividido por 35 dá 8,14. Então são 8 colunas compradas aqui nessa segunda loja. 8 vezes 70 dá 560. Então a segunda loja já é mais barata que a primeira, né? 560. Bora conferir se está certo? 15 vezes 8 mais 1, então 15 vezes 9 dá 135. Mais 20 vezes 8 dá, opa, olha só, deu 295. O que é que isso significa? Significa que se a gente colocar um vão, uma coluna, um vão, uma coluna e um vão, vai faltar ainda 5 centímetros para concluir. Então a gente vai ter que colocar mais uma coluna, tá? Para concluir aqui esse espaço. Então não dá para fazer com 8 colunas. Logo, vai ser 20 vezes 9. E aí, perdão, 70 vezes 9 dá 630. Ainda assim é mais barato que a primeira loja, né? Beleza, bora fazer da segunda loja aqui agora. Da terceira loja aqui agora. Vai ficar 15y. Eu falei que eu ia fazer mais direto agora, né? Mais. O diâmetro é 12, ou o diâmetro é 24. Então 24y é igual a 285. Y é igual a 285 dividido por 39. Não é isso? 24 mais 15, 39. Fica 7,30, 7,3. Bora lá, se eu colocar 15 vezes 7 mais 24 vezes 7 dá 273. Mais 15 dá 288. Então a gente vai ter que colocar novamente uma coluna a mais aqui. Então dá 8 colunas na loja 3. 75 vezes 8 dá 600. Então até agora a loja 3 está sendo a mais barata. Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou fazendo, tá? Loja 3 custa 600 reais. Próxima, loja 4. Loja 4 vai ser 15y mais o diâmetro é 30, né? Então 30y é igual a 285. Y é igual a 285 dividido por 45. 285 dividido por 45 dá 6,3. 333. Se eu faço 15 vezes 6 mais 30 vezes 6 e somo mais 15, dá 285. Então, não dá para colocar 6 colunas, tem que ser 7. 7 vezes 90, 7 vezes 90 dá 630. Então, não é a maior. A maior, por enquanto, está sendo a loja 3.
que é R$ 600, né? A loja 4 a gente já fez, agora vamos para a última loja, a loja 5. Vai ser 15y mais 40y é igual a 285. Y é igual a 285 dividido por 55. Dá 5,18. Se eu colocar 15 vezes 5 mais 40 vezes 5, dá 275 mais 15 dá 290. Então não fecha 300, né? A gente tem que colocar 6 colunas. Então 6 vezes 120 dá 720. Então a loja mais barata foi a loja 3, que a gente vai gastar apenas R$ 600. Marca aqui loja 3. Beleza? Bom, essa questão é realmente um pouco trabalhosa, mas não é difícil. Dá para entender ela e fazer ela. Eu espero que você tenha aprendido a fazer e que você chegue na sua prova e acerte por conta do meu canal. Beleza? É isso e até o próximo vídeo.